porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Diga comigo: fé em Cristo Jesus e amor para com todos os santos. Por favor, assente-se um pouquinho. Paulo escreve essas poderosas palavras à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, verso 4, é o texto. Paulo fala da fé em Cristo Jesus. E a terminologia que ele utiliza aqui se refere à rendição de todo ser. Então, é a pessoa completamente rendida, absolutamente confiante no poder, na sabedoria e na bondade do Senhor. Diga comigo: poder, sabedoria, bondade. Paulo fala do amor que os colossenses demonstravam. O amor que tendes aqui é o amor demonstrado para com todos os santos, todos os separados para Deus e separados do pecado. Todos aqueles que foram consagrados a Deus. Paulo vai dizer que a igreja de Colossos, os irmãos colossenses, demonstravam uma fé viva, demonstravam a sua total dependência de Deus, tiravam de si todo o peso, de sobre si todo o peso, sobre decisões, sobre sonhos, sobre planos futuros, colocavam tudo isso sobre Jesus. Ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Colocavam toda a vida sobre Jesus. Lançavam toda a ansiedade sobre Jesus, crendo no poder de Jesus de fazer aquilo que precisa efetivamente ser feito. Crendo na sabedoria de Jesus, no conhecimento de Jesus, para fazer aquilo que deve ser feito no exato momento, no quando deve ser feito. Para crer na bondade, no amor de Jesus, para fazer da forma como precisa ser feito. A coisa, o tempo, a forma. Os colossenses descansavam o seu coração na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós sabemos que vocês creem. Nós sabemos que vocês creem, que vocês amam. Vocês têm demonstrado fé e amor, vocês estão em bom solo, têm bom fundamento. Esse é um convite de Deus, nesse elogio de Paulo aos Colossenses, para que nós abramos mão da força do braço, descansemos no simples fato de que Deus libera o seu poder, sempre que Ele encontra homens dispostos, mulheres dispostas, a não fazerem as coisas na força do seu próprio braço, mas crerem. É fé na graça de Deus. Deus, o Deus que Paulo apresenta aos Colossenses, o Deus no qual os Colossenses criam, é um Deus gracioso. Um Deus que está disposto a sempre, diga comigo, sempre. Sempre liberar seu poder sobre nós, sempre trabalhar por nós, sempre trabalhar em nós. Mas ele precisa encontrar fé. Quem creia, que se lance sobre ele. Joyce Meyer define a graça de Deus como o poder disponível, o poder de Deus disponível para satisfazer as nossas necessidades. Na verdade, olhando para essa fala da Joyce Meyer e para a Escritura como um todo, nós devemos sim clamar pela ajuda de Deus, porque é preciso pedir para receber. Muitas coisas são recebidas mediante um pedido, a súplica, como ensinou o Senhor Jesus. Mas há um detalhe da graça de Deus, há um aspecto da graça de Deus que é o seguinte: sempre que pedirmos,
com o coração crente, descobriremos que Deus sempre, e eu estou usando de propósito por diversas vezes o termo sempre, Deus sempre irá muito além das nossas petições. Sempre que tivermos uma alma crente, Deus irá além. Paulo fala sobre isso aos Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória. Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer, é gracioso e faz, mas faz mais do que pedimos. Esse é o seu prazer. Isso é a graça de Deus. Deus vai além das nossas petições. Então, na verdade, Ele espera que nós peçamos e, de certo modo, saiamos da frente para que Ele possa agir. O sair da frente é abandonar a ansiedade no altar dEle. Por vezes, Deus quererá fazer coisas por meio de nós, mas por meio de pessoas que depositaram completamente a confiança nele e dizem: Senhor, tem alguns mandamentos aqui na tua palavra, tem algumas instruções do Senhor para a minha vida, eu reconheço que sozinho não consigo, por favor, Espírito Santo, vem comigo. Já foi falado aqui, mas é bom ser relembrado. Deus tem um hábito que frequentemente se manifesta no ministério, seja ele qual for. Quase sempre quando Deus chama alguém para fazer algo, para cumprir uma determinada missão, Ele mesmo, preste muita atenção, Ele mesmo impede momentaneamente que a pessoa chamada por Ele cumpra essa tarefa. Pastor, que é isso? A pessoa chamada por Deus, frequentemente, para atender um chamado específico, terá que passar pelo teste da dependência. A pessoa jamais poderá desempenhar a tarefa até que pare de tentar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, e comece a permitir que o Senhor faça a coisa do jeito dele, no tempo dele. Deus chama alguém e diz: vai, e parece se ausentar. Tiago 4, verso 2 diz: nada tendes, no final do verso, nada tendes porque não pedis. Deus espera sobretudo de nós dependência e confiança no seu amor. Somente se dependermos da graça de Deus, seremos livres das nossas frustrações em meio às nossas muitas tentativas fracassadas. Eu posso dizer, eu e minha esposa, para vocês, com toda a certeza, que essa lição, depois de 20 anos de ministério, ficou muito clara para nós. Deus manda alguém numa missão e parece desaparecer. Foi exatamente isso que aconteceu conosco quando fomos enviados pelo Senhor para o Rio Grande do Sul por primeira vez. Nós tínhamos absoluta certeza de que Deus nos tinha enviado. Isso era muito evidente para nós. Chegamos no Rio Grande do Sul crendo que Deus era poderoso. Chegamos com o nosso coração transbordante de fé. E durante um mês inteiro, todo o mês, o primeiro mês em que estivemos ali, nós não vimos um milagre sequer. Não sentimos a sua presença como se fosse nem ao menos uma gota. Deus ficou um mês em silêncio absoluto. Isso nos levou
a um mês de profunda oração. Ali mergulhamos em Deus, ali nos aquietamos a seus pés e ali choramos invocando a sua presença. Passado esse um mês, claramente a presença do Senhor veio sobre nós. Recebemos direção e os milagres começaram a acontecer. Foi também assim no Paraguai. Chegamos a essa terra tão sedenta de Deus, no ano de 2008. Por um tempo não vimos nada do sobrenatural, não vimos conversões, mas apenas ficamos ali dizendo: o Senhor nos enviou, o Senhor nos trouxe a esse lugar, manifesta-te, Senhor. E depois de persistirmos com Ele em oração, Deus começou a salvar pessoas, Deus começou inclusive a levantar mantenedores, e eu me lembro de um testemunho de um irmão, um pequeno empresário, que durante aquele ano de 2008 acumulou muita dívida, e esse é um testemunho dele, acho que eu irei contar aqui. A dívida dele chegava, naquele ano, a R$38 mil. Hoje isso é muito dinheiro. Imagina em 2008. Aquele pequeno empresário estava muito endividado, evidentemente, mas por uma ação do Espírito Santo no coração dele, começou a ser um forte mantenedor da obra missionária no Paraguai. No final do mês de dezembro, ele chegou para mim e disse: pastor, eu preciso contar um testemunho. Nos meses de novembro e dezembro, Deus agiu sobrenaturalmente a meu favor. O meu milagre chegou e minha dívida está completamente quitada. Um Deus que honra o chamado, mas um Deus que testa aquele e aquela a quem Ele chamou. Deus nos chama a confiarmos na sua graça, descansarmos no seu amor. Como alguém que dorme numa rede e esquece do mundo à sua volta. Meu sogro ama deitar na rede. Eu não posso com rede, me dá um enjoo horrível. Já tentei várias vezes, nunca dá certo. Mas meu sogro sempre que pode, monta uma rede e ali ele esquece do mundo. Essa rede é a graça de Deus. Deus nos chama a confiarmos na sua graça, a trabalharmos duro, é verdade, mas confiando no seu poder. A lançarmos, como diz a Escritura, sobre Ele toda a nossa ansiedade. A cumprirmos com as responsabilidades que Ele nos dá. E eu repito algo que já foi dito aqui nessa mensagem, mas eu quero que isso seja fixado. Sempre que olharmos para cada ordem de Deus para nós, sempre que olharmos para o que a Escritura diz a nosso respeito, respondermos para o Senhor: preciso fazer isso, mas não posso sozinho. Espírito Santo, vem comigo. Eu quero ler alguns textos que falam sobre esse tema, acerca do qual estamos conversando já há 3 domingos, hoje é o 3º domingo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera maravilhas hoje. O primeiro texto diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, versos 14 e 15. O segundo texto, no Evangelho de Mateus, é o mandamento do Senhor que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E o último texto dessa sequência está em Lucas 10, que diz: quando entrardes numa cidade, instrução do Senhor Jesus novamente, e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará
dano algum. Ponto comum desses textos: a igreja trabalhando em unidade. No primeiro texto, Tiago capítulo 5, é-nos dito que a liderança da igreja, em havendo alguém no meio do povo enfermo, com uma doença grave, com uma doença que não estava tendo resultado por meios naturais, muito provavelmente essa é a ideia aqui, a liderança da igreja, o presbitério, o pastorado, líderes da igreja, seriam chamados, orariam pelo enfermo, ungiriam esse enfermo com óleo e o Senhor o curaria. Nos dois últimos textos, Mateus 10 e Lucas 10, é dito para nós que a igreja em missão, diga comigo, a igreja em missão. Toda a igreja, e agora dizemos toda a igreja, porque mais tarde Jesus vai orientar os discípulos. Ensinem aqueles que vocês farão meus discípulos, aqueles que vocês, a quem vocês pregarão e aqueles que crerão em mim pela mensagem de vocês, ensinem a esses a obedecerem todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, essas instruções de Jesus em Mateus 10 e Lucas 10 passam, por causa dessa palavra de Jesus mesmo, a ser transmitidas aos discipulados pelos apóstolos. Toda a igreja agora é portadora dessa palavra. Amém? Toda a igreja agora é o alvo de Mateus 10, toda a igreja é o alvo de Lucas 10, não apenas o presbitério. Todos são chamados a curarem enfermos, limparem leprosos, ressuscitarem mortos, expulsarem demônios e darem de graça a manifestação palpável da mensagem de salvação. Se é verdade que a mensagem, ao entrar no coração do homem, faz com que o homem tenha fé em Jesus Cristo, também é verdade que a manifestação palpável da mensagem, ao atingir o corpo do homem, quer trazê-lo a essa mesma fé. Aleluia. Mas quem é esse que diz, curem os enfermos? Olha para o seu irmão e diga, cure os enfermos. Esse é o mandamento de Jesus. Quem é esse que diz isso? Ele olha para os seus seguidores e diz, curem os enfermos. Sarem os doentes. Não permitam que a doença se torne coisa comum no meio de vocês. Ministrem saúde ao povo. Anunciem o evangelho, não o evangelho de palavras apenas, mas o evangelho de manifestação, como disse o apóstolo Paulo. Manifestação do Espírito e poder. Manifestem essas obras. Aquele que disse isso é, como vimos no domingo passado, Senhor, inclusive, sobre a morte. O texto belíssimo, belíssimo de Lucas 7, conta para nós a história de uma pobre viúva. Pobre não no sentido financeiro, mas pobre por causa da circunstância terrível que ela estava a enfrentar. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Coisa tremenda. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar.
Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, Jesus! Meu Deus! Que coisa tremenda! E entregou a sua mãe. E de todos, não sem motivo, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Deus nos visitou. Naim. Naim era um vilarejo próximo a Nazaré. Nazaré, sabemos, foi o local não onde Jesus nasceu, mas onde ele cresceu. Ali ele foi criado. Possivelmente aquela terra de Naim não lhe era estranha. Não lhe era estranha. Jesus, por algum motivo, não explícito no texto, talvez só para realizar esse grande milagre, vai a Naim. O texto diz que ele está acompanhado dos seus discípulos e de uma numerosa multidão. Todos verão o milagre que ele irá realizar. O esquife, como vimos há alguns meses, não era necessariamente um caixão como nós o conhecemos, ainda que existisse caixão, era raro, mas havia na Palestina. O mais comum era que o esquife fosse uma espécie de tábua, uma espécie de maca com beiral, ou, em alguns casos, um cesto parecido com um cesto de vime, onde o cadáver era colocado, enrolado em panos e com perfumes em pó, na trama daquele tecido, misturados ali com aquele corpo. Ou seja, o cadáver era visível. Ele não era oculto aos olhos das pessoas que estavam ali em torno dele. Todos viam o cadáver. É interessante que, em alguns casos, havia até objetos simbólicos que eram colocados sobre os cadáveres. Nos funerais, por exemplo, uma pena de ave, para o caso de a pessoa morta ser uma pessoa solteira, simbolizando pureza. Em alguns casos, uma espécie de véu, se o defunto era alguém que estava prestes a se casar. Então havia símbolos marcando aquilo que era visível para todos. Todos viam um cadáver ali. Detalhe é que a cena envolve muita gente e, por costume, os judeus levavam inclusive crianças de colo para os funerais. Os pais carregavam nos braços seus filhos. Muita gente vindo com Jesus e muita gente, diz o texto, saindo do vilarejo. Duas multidões vão se encontrar. A tradição exigia que num funeral judaico pelo menos 2 flautistas tocassem. Era o mínimo exigido. Menos que isso era desonroso. Isso aparece, por exemplo, lá em outro caso de ressurreição operada por Jesus, quando já as mulheres, os músicos estavam no ambiente e todos são mandados sair, no caso da menina. Esse era o hábito. Havia instrumentistas, havia as carpideiras, mulheres que choravam, profissionais pagas para chorar, iam na frente da procissão. O esquife era carregado por familiares, por amigos, que eram os pranteadores principais junto do esquife. Por último vinha uma fileira de simpatizantes. A tristeza é imensa. Por hábito, as pessoas não poderiam chorar pouco, nem fazer pouco barulho. Inclusive o Talmud, um livro de práticas judaicas, exigia que as lágrimas fossem lágrimas volumosas num funeral.
Não se podia ser silencioso, não se podia chorar pouco. Era uma desonra, ou seria uma desonra para o cadáver. Ele deveria ser muito honrado. Um luto durava 30 dias no mínimo. Há pessoas que ficaram por toda a vida, por exemplo, viúvas, que perderam, evidentemente, seus esposos, ficaram por toda a vida vestidas de pano de saco e cinza. Então o luto mínimo era de 30 dias, mas havia pessoas que ficavam de luto a vida inteira, até a morte. Morte em Israel era levada muito a sério. As pessoas sentiam todo o drama, todo o peso da morte. Bem, o texto diz que quando Jesus chega perto da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela, uma grande multidão da cidade. Eu gostaria que vocês pensassem comigo na dimensão da dor. O texto quer que a gente pense nisso. Dor, muita dor. Cristo está sendo seguido por uma multidão, mas o olhar dele é fixo na mulher. É como se tudo estivesse escuro ao redor. Talvez a mulher já estivesse vestida de pano de saco, talvez estivesse vestida de alguma roupa muito escura. As únicas palavras de Cristo são para a mãe do rapaz: não chores. E para o moço: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Vamos começar da fala final. Há quem diga, equivocadamente, que aquele rapaz estava apenas no estágio ou no estado de profunda letargia. Se assim fosse, a fala de Jesus não faria efeito nenhum. Porque para alguém em estado de letargia, não basta falar mansamente. Letargia não é curada assim. O texto diz que Jesus fala a um cadáver: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Quando nós estamos dormindo, é verdade que o cérebro parece que vive uma certa desconexão do corpo, ou a conexão fica limitada. Se nós entendermos que o cérebro é a sede da alma, quando nós estamos dormindo, nós perdemos, pelo menos temos reduzida a nossa consciência do nosso corpo. O cérebro fica mergulhado em si mesmo, apenas mantendo as funções vitais. Quando somos despertados, aí ficamos novamente conscientes. Mas a morte não é assim. A morte é a separação da alma e do corpo. A morte é mesmo distanciamento dessas duas realidades. Mas para Jesus, a fala mansa dele, apenas a sua doce voz, reata completamente essa conexão. Cristo levanta alguém dentre os mortos mais facilmente que uma pessoa desperta a outra do sono. Esse é o poder de Cristo. Eu, quando era adolescente, tinha um sono extremamente pesado. Isso que eu vou contar para vocês aconteceu. Certo dia, minha mãe saiu de casa, eu fiquei sozinho, era garoto, tranquei a casa, estava na sala vendo televisão e dormi. Começou a chover, Rio de Janeiro, chovia muito, choveu muito. Teve goteira na sala, a goteira me molhou, eu não acordei. Não acordei. Minha mãe chegou em casa, estava sem a chave, bateu na porta, bateu, eu não acordei. Minha mãe gritou, eu não acordei. Minha mãe teve que pular uma janela para entrar em casa. E sacudiu, e não sei depois de quanto tempo, enfim, eu acordei. Para Jesus tirar alguém da morte,
com o seu glorioso poder, é mais fácil que acordar alguém de um profundo sono. Quando a gente olha para 1 Reis 17, para 2 Reis 4, e vê Elias e Eliseu ressuscitando meninos, filhos de determinadas mulheres, ambos clamam a Deus em oração, eles insistem com Deus em oração, para que os meninos voltem a viver. Em Atos 9, a Bíblia diz que Pedro dobra os joelhos, clama ao Senhor pela ressurreição de Dorcas. Mas o caso de Jesus é diferente. Enquanto os profetas invocam um poder que está fora deles, chamando da morte uma alma sobre a qual eles por si mesmos, os profetas, não têm autoridade. Jesus Cristo ressuscita os mortos sem esforço algum. Como se for um ato comum do dia a dia. O detalhe é que a igreja é herdeira direta do nome de Jesus. A igreja herdou isso. O nome de Jesus. O nome de Jesus sobre a enfermidade, o nome de Jesus sobre a morte, o nome de Jesus sobre os demônios, o nome de Jesus sobre a lepra, o nome poderoso de Jesus. A segunda frase, se para o rapaz, Jesus simplesmente diz: jovem, levanta-te. E o morto volta à vida. A segunda frase, de trás para frente, na nossa narrativa é: para a mãe, não chores. Com exceção de Eutico, no livro de Atos, a ressurreição de Eutico, Atos capítulo 20, todos os outros casos de ressurreição da Bíblia estão ligados a mulheres e não a homens. Isso também já foi dito aqui anos atrás. Elias e a viúva de Sarepta, o filho dela, Eliseu e o filho da sunamita, Jesus entregando Lázaro ressurreto a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Pedro entregando Dorcas ressurreta às mulheres que eram auxiliadas por Dorcas, em Atos 9. A Bíblia diz que ressurreição é algo, sobretudo, ligado à figura feminina. Mulheres estão intimamente ligadas à ressurreição. Detalhe é que a Bíblia diz explicitamente em Hebreus capítulo 11, 35. Mulheres receberam de volta os seus mortos. Qual a importância disso? E a partir daí eu quero caminhar para o final da mensagem. O nome da primeira mulher é Havá, que em português deu Eva. Eva é vida, ou mãe da vida. Porque é a mãe de todos os viventes, diz Adão, seu marido. Paulo vai dizer que o maior dom, maior porque é o maior dom possível para a história humana, presta muita atenção. Não existe privilégio maior na história humana que gerar vida. Paulo diz, falando sobre sujeição de esposas a seus maridos, que o maior dom foi dado às mulheres, é o dom de gerar. Não existe dom maior. 1 Timóteo capítulo 2, não permito, porém, diz Paulo, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, diga comigo, salvar-se-á. Paulo vai dizer de algo que traz de volta toda a nobreza. Restaura completamente a honra. Salvar-se-á, porém, diz Paulo, dando à luz filhos. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Gerar vida. Ora, se quase todas as ressurreições da Bíblia se deveram ao choro, à dor, ao clamor de mulheres,
Também é verdade que por causa de Hebreus capítulo 11, verso 35, ainda está sobretudo com elas a função de gerar filhos, preste muita atenção, filhos para Deus. A mulher molda o filho no aconchego do lar. Antes de falar sobre a mulher principal dessa história, eu quero dar um conselho, não eu, o Senhor. Mães, moldem filhos para a glória de Deus. Ensinem esses filhos a serem excelentes alunos, a serem filhos obedientes para a glória de Deus, a gastarem a sua juventude em honra a Deus. Trabalhem com eles na obra de Deus, como aquela mulher que, para multiplicar o azeite da botija, colocou os filhos para carregarem botijas. Trabalhe com seus filhos na obra de Deus. Mas eu dizia, há uma mulher principal nessa história aí. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é o último Adão. Diga comigo, o último Adão. Quem é o último Adão? Jesus, é o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 45. Ok, só há um detalhe. Adão não era um homem sozinho. Adão gera vida a partir de sua mulher, Eva. Não é de se esperar que o último Adão seja solitário. Se o primeiro Adão pecou e por causa do seu pecado trouxe morte, se é verdade que ele juntamente com sua esposa introduziram a morte na história humana, e na verdade foi ela quem primeiro comeu do fruto e deu para ele, também é verdade que Jesus, juntamente com sua esposa, está ansioso para gerar vida, para distribuir vida e cura por toda parte. A esposa de Cristo. A Bíblia vai falar isso em código para nós. A esposa de Jesus. Cabe a ela ser um ventre fecundo, gerando vida e cura. A segunda Eva não terá o poder da morte. Não. A segunda Eva efetivamente é mãe de vida. A segunda Eva, a esposa do Cordeiro, o último Adão, a segunda e última é a igreja. Paulo escreve aos Efésios: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha para o seu irmão e diga: temos um chamado. E um chamado com esperança. Paulo prossegue dizendo: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à direita, à sua direita nos céus, acima, diga comigo, acima, de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou
todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É a igreja que manifesta isso. É a última Eva, que não vai falhar na sua missão. Dê cura. Dê cura. Oferte saúde, salvação, libertação, pelo poder que há no nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.